Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, 8 horas e 4 minutos, agora trocou o relógio ali. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 10 de maio de 2021. Este é o programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio, da cidade de Gravataí. Comigo, bom dia, pastor Adroaldo, bom dia também a Bruna. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Bênção de Deus, estarmos juntos. Temperatura aí, né, tem estado na casa dos 7, 8 graus, neste período aí de inverno, que tá, não é inverno ainda, mas está quase chegando o inverno, né? Bom dia a você que está se conectando conosco nesta manhã, você que tem estado aí nos acompanhando, né? O pessoal está entrando agora. A temperatura na casa dos 14 graus nesta manhã de segunda-feira, a máxima deverá ir a 26 graus e ao longo da semana as mínimas. Terça 13, terça 13, quarta 10, quinta 6, sexta 6, sábado 5, domingo 6 graus. São as mínimas. E a máxima será 20, hoje 26. A outra no máximo é de 20 a 24. Então teremos uma semana com o amanhecer e o entardecer com frio, né? E durante o dia, como diz o pastor Adroaldo, com efeito cebola. Vai descascando aos poucos, né? Vão se tirando o agasalho. Mas uma semana abençoada, vemos também no final de semana muito legal. Final de semana onde as pessoas comemoraram, celebraram, tiveram a oportunidade de celebrar aí o Dia das Mães. Nem todos, alguns, né? A mamãe já partiu, mas é um final de semana diferente, um final de semana onde se visita a sogra e a mãe, né? É e eu vejo que é um momento muito bonito em família, né? Onde a família se reúne, se encontra, se reencontra, né? O pessoal tira um tempo para fazer um churrasquinho, ou arroz com galinho, carreteiro, né? Um chimarrão, um bate-papo, rever às vezes os irmãos, né? Que às vezes vão visitar os pais e os irmãos estão distantes, né? Cada um acaba tendo a sua rotina, seu dia a dia, suas tarefas, e às vezes acabam não tendo esse tempo. Mas é a oportunidade também de rever os irmãos e a família estar reunida. Então foi muito legal o final de semana, eu creio que foi bênção, né? Foi bênção na vida de muitas pessoas, e nós seguimos aí trabalhando, né? Semeando Jesus, colhendo vidas. Várias pessoas estão agora se conectando conosco. Você que está entrando agora, bom dia, que Deus te abençoe. Nós vamos estar lendo algumas mensagens, o programa é interativo, e nós lemos algumas mensagens, e ao final do programa nós estaremos orando e te abençoando. Tá certo, pessoal? 8 horas e 7 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Vamos ver quem está com a gente. A Simone Almeida, ela bota bom dia, Deus abençoe a semana. Obrigado, Simone, Deus te abençoe também. Bom trabalho. A Ereni Rodrigues, bom dia, Deus abençoe 64. Ela é da 64, não é que ela dizendo abençoe 64, ela é da 64. Legal, Ereni, Deus te abençoe também, viu? Irmã querida. A Vera Regina Ramos, ela bota aqui bom dia. Bom dia, uma abençoa. Opa, correu aqui, ó. Entrou mais mensagem, correu as letras. Bom dia, uma abençoada semana a todos, saúde e Deus no coração. É isso aí, Vera, Deus te abençoe. Vera Regina Ramos, a Cândice, o Adroaldo aqui, né? O pessoal assistindo, mais 4 pessoas estão assistindo o programa também. Quem mais está conosco? A Rosane de Fátima Antunes, ela bota paz, pastores. São Vicente, legal, bênção, Rosane, Deus te abençoe. A Cândice também, Deus te abençoe. Quem mais aqui? A Marileia Cristina Becker Fraga, bom dia, pastor Márcio e a pastora Adroaldo, que tenhamos sabedoria para amar o período perdido. Opa, como é que diz aqui? Correu aqui as letras aqui de novo. Bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, que tenhamos sabedoria para amar o perdido, por misericórdia do Senhor, paz a família da fé. Amém, é isso aí, Deus te abençoe. Marileia. Mauro Rogério dos Santos está assistindo, bota bom dia, pastores. Bom dia, Mauro, Deus te abençoe também. O Mauro Rogério dos Santos, ele coloca aqui: vou ir um dia fazer, como é que é? Vou ir um dia fazer um café, Deus nos abençoe.
Vamos esperar, Mauro. Olha Vamos aí. esperar tu fazer o café pra nós aqui. Ó, tá combinado então. Tá combinado, tá marcado. Tá só, marcado, só aparecer. só estabelecer a data aí. O Mauro, cara fora de série, um amigão aí. Deus te abençoe, viu, Mauro? Tia família. A Carla Norato também bota bom dia, pastores. E aí o pessoal vai se conectando. O pessoal tá chegando aí, ó. O pessoal, aos poucos, estão chegando. A Neiva Matos também, a mãe da Bruna, tá aqui, ó. Bom dia, pastores e equipe. Semana abençoada a todos. Obrigado, irmã Neiva. Deus conosco. É isso aí. O pessoal está se conectando aí. Tá entrando no Facebook. Lembrando que também nós temos o nosso YouTube, né, gente? Você pode também se fazer o seu cadastro lá no YouTube. Lembrando que o YouTube, né, o programa aqui, ele não é transmitido ao vivo no YouTube, ele é gravado e vai depois para o YouTube. Mas agora estamos ao vivo. Quem mais aqui é Kátia Rosane está assistindo. E mais gente curtindo, mais gente compartilhando. O Rangel aqui estava curtindo aqui, eu já vi o Rangel, Gilson Rangel curtindo, mas não entrou a mensagem dele aqui para mim. Só entrou que ele está curtindo a programação. São 8 horas e deve ser o quê? 10 minutos. Vamos uma canção rapidinho e nós já voltamos. Sobre os céus virá, e a ele os
Estamos de volta, 8 horas e 14 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. O pessoal tá ligado com a gente aqui. A Margarete Pereira, quem mais aqui? Deixa eu ver a Margarete Pereira assistindo. A Kátia Rosane também. A Margarete Pereira bota Carlos Fanfa. A Margarete e o Carlos Fanfa estão assistindo. Um abraço, Fanfa, Margarete, família querida, né? Os avós do Nicolas, né? Quem mais aqui? Maurício Geise também está assistindo. Maurício da Geise, pessoal ali do Parque Florido. Maurício, ele bota aqui: bom dia a todos os manos, graça e paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Legal, um abraço. A Gisele da Silva Vieira também está assistindo. Um abraço, Gisele. A Edna Pereira também está conosco. Quero deixar um abraço também ao nosso irmão Felipe, né? Felipe, a família do Felipe. Como é que é o nome da irmã dele? A que partiu? Isso. A Michele. Faleceu a irmã, a Michele, irmã do Felipe, que congrega conosco, nosso carinho, né? A nossa Lourdes, a mãe do Felipe também. Mãe do Felipe, a Lourdes, a família querida, né, que tem estado conosco. Um abraço para todos os familiares do Felipe que perderam este ente querido. Que Deus conforte e fortaleça o coração de cada um de vocês. Ok, gente? Vamos ver quem mais está com a gente aqui. O Enesi, ele bota aqui: bom dia, pastores, na graça do Senhor, peço oração. Um abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Helena da Silva Melo bota: bom dia, pastores Márcia, Drualdo e equipe, irmãos, abençoada semana a todos. Obrigado, Helena. A Elizabeth Armani também está com a gente, nos acompanhando. Deus te abençoe, um abraço. Obrigado pela participação, por estar acompanhando aqui. A Cláudia Schutz Gomes coloca aqui: bom dia, pastores. Foz do Iguaçu amanheceu com a temperatura agradável, 15 graus. Que tenhamos uma semana cheia de paz e bênção de Deus. Legal, pessoal aí de Foz do Iguaçu. Temperatura realmente agradável. Aqui eu acho que amanheceu em torno de 6, 7 graus. Aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Abraço ao pessoal aí de Foz do Iguaçu. E todos que nos acompanham fora da Grande Porto Alegre também. Um abraço para cada um de vocês. A Elizabeth Armani bota: bom dia, pastores. Bom, pastores, bom dia, ela quis dizer, né? Deus te abençoe. A Cláudia Antunes: bom dia, pastores e equipe. Deus abençoe, Cláudia. Um abraço, carinho. Pessoal que tá ligado conosco. Final de semana, Dia das Mães. Nós, quando falamos em mãe, né? Lembramos de mãe. Não tem como não falar e não lembrar de algo que se chama amor, né? Porque eu creio que vai aqui também nosso carinho para todas as mamães aí, né? Que tiveram a sua data de ontem comemorada. E eu quero saudar elas, a todas elas. E eu creio que esse programa nada mais justo do que a gente falar sobre as mães, né? Verdade. Às vezes incompreendidas, né? Porque até uma certa idade a mãe é só cobrança, né? É verdade. O filho só enxerga a cobrança, não enxerga a segurança, não enxerga a proteção, não enxerga o amor. É depois de um certo tempo, né, você começa a perceber algumas coisas, né? Então, como é importante, né, e interessante essa questão, como Deus faz a perfeição da criação. Porque o amor incondicional, né, a gente vê assim o envolvimento tanto da mãe quanto do pai, mas a mãe é diferente, né? É bem diferente. É diferente, né? A mãe carrega a criança ali durante 9 meses, a mãe tem a possibilidade de amamentar, a mãe é aquela que tem uma sensibilidade, embora o pai também tenha, mas a sensibilidade da mãe é impressionante, né? Os primeiros dias depois que a mãe dá a luz, né? A gente vê que elas dormem muito pouco, né? Elas ficam com... Eu lembro da Giovana com a Juliana, com o Daniel, com a Sofia, né? E durante um período ali a gente botava até às vezes frio, a criança com chora, então custa, até não se bota no berço, deixa mais na cama. E tu dorme meio durinho ali, né? Do lado ali, né? E às vezes eu lembro de inúmeras vezes, né? Quando vê a Giovana diz: dorme e dá uma reparada aí que eu vou dar uma cochilada, né? Mas quando vê ela tava me acordando, né? Para pedir alguma coisa da cozinha, porque ela antes, quando eu pensava em acordar, ela já estava ligada, né? Mãe é mãe, mãe é mãe. Mãe é mãe. Então é algo muito bonito, né? Eu estava falando lá na Morada do Vale que eu trabalhei com um trabalho prisional, né? Os prisioneiros fazendo trabalho dentro da cadeia, Sim. né? E numa parte na empresa onde eu trabalhava. E de visita, muitas e muitas mães na fila e poucos pais.
É interessante, né? Então assim, os pais não iam ver os filhos, mas as mães, As mães. não importa o que o filho tinha feito, as mães estavam lá. É interessante essa capacidade, este apego aos filhos, né? E também a mãe coloca o filho sempre à frente, né? Ela se doa ao filho. Exatamente. Este amor de mãe, não é à toa que o Senhor diz na palavra, né? Que ainda que a mãe, né? Que amamenta esquecer do seu filho, Deus diz que não vai esquecer de nós. A palavra, ela compara o amor de Deus ao amor de mãe. Ele diz que Deus ainda é superior ao amor de mãe, mas ele coloca com baliza, né, este amor. Sim, com referência, né? Uma referência, dizendo, olha, eu amo vocês, olha o amor de mãe, eu consigo amar vocês além. Então, para ver a importância do amor que uma mãe tem para um filho, assim, o que ela se doa, o que ela se entrega, é muito forte. Eu tenho a minha mamãe ainda, né? Então, eu tava falando pro pastor aqui, onde fui lá, dei uns apertão bem forte nela, assim, né? E vi que ela tava até meio assim, né? Meio cansadinha, assim, já se levantou, já, quando saía, já tava legal, feliz, né? Da vida. Porque é aquela coisa assim, ela continuou com a dor. Mas ela tava tão feliz e a dor já não era tão importante. Mãe esquece da dor, mãe esquece às vezes de comer, mãe esquece, porque em prol daquele filho, né? Então, é muito forte isso. Sabem que a mulher é o sexo frágil, coisa e tal, né? Nós sabemos que ela é a parte mais sensível, mas eu creio que não frágil. Não é frágil. Não, a mulher tem uma força impressionante, né? E a gente vê a dedicação, se fala naquele sentido a mais de percepção, né? Das necessidades dos filhos, né? Então isso é muito bonito, né? E final de semana foi a possibilidade. Eu creio que final de semana, de Dia das Mães, uma data comemorativa, eu creio que é muito legal, mas a importância de despertar, né? Despertar para que se possa dar o devido valor, né? Eu tenho a tua mãe, eu tenho a minha, a Bruna também tem a mãezinha dela ali, né? Que tem acompanhado também. E ontem eu fui fazer um churrasquinho na casa do sogro e da sogra, junto com a mãe e junto com a minha avó, né? A Bisa das minhas crianças, tá? Que legal, né? Tá com 90 anos, né? Fechou 90 anos. Então, assim, é bacana e a gente poder servir. Eu tava servindo elas ali, né? Tava eu, meu cunhado, né? Eu assando o churrasco, achei assim um churrasquinho para elas. Aí tem a minha sogra, Dona Tereza, a minha mãe, Dona Inês, a avó Bisa, né? A Dona Iraci da Cunha Santana, a Giovana e a minha cunhada, a Gisela, né? Aí, podendo servir elas ali, a gente tá junto. Então, isso é muito legal. E as pessoas valorizarem, né? Que nem a mãe, né? A mãe tá sempre junto comigo, né? É verdade, a Inês é queridona, né? Tá aqui firme e forte, né? Tá sempre junto comigo, tô pastoreando ela agora, né? Tu pastoreia a tua mãe, eu pastoreio a minha, né? Interessante isso. Né? Exatamente. Um dia ela disse, não, na igreja o que ele fizer eu obedeço, mas em casa é comigo o negócio. Então isso é muito legal, né? E essa vida assim de comunhão com as mães, e como é gostoso ter elas junto conosco, né? E que nem a mãe ajuda aqui na obra social, a tua mãe é obreira, né? Contigo lá. Então é muito bacana. Quantas vezes eu fui na São Vicente, né? Tava a tua mãe com a maior alegria. É verdade. Recebendo assim, né? Na recepção. O pessoal sempre gostou muito dela, assim, né? Essa questão do abraço, de estar junto, de estar perto. Carinhosa, dar né? atenção para todo mundo, né? A Bruna tá fazendo assim, a mãe é fora de série, né? As mamães, né? Eu estendo esse carinho que eu tenho pela minha mãe, eu procuro ter com todas as mamães, né? Isso é importante. Eu acho que quanto mais idade, claro que as mães jovens também são dedicadas, mas quando eu olho uma senhora de idade que veio com família, criou seus filhos, né, já está uma idade um pouco mais avançada, eu tenho carinho por elas, porque tu vê toda a caminhada, né, e toda a dedicação, os filhos já casaram, já estão tendo a sua vida, e aí tu vê ela tá ali, né, então é importante dar carinho para as mamães, para os mais velhos. Sabe que eu vejo muita mãe pedir oração pelos filhos, mas eu vejo poucos filhos vir pedir oração pelas mães. É verdade, As pessoas quando chegam na frente pro pastor, pedir oração. Pelos filhos bastante, né? Bastante. Se não for na totalidade, né? Exatamente. Exatamente. Não é na totalidade, porque tem várias pessoas que pedem, mas a oração pelo meu filho, pelo meu marido. Em algum momento a mãe sempre pede oração pelos filhos. Exatamente. E filhos pedindo oração pela mãe. É mais raro. É raro, né? É raro. Interessante, né? É interessante isso. É interessante o foco, né? O foco, né, dos filhos estão mais na sua jornada. Isso. E da família que eles estão prestes a construir,
né? Ou mesmo que distante, não estando pensando, eles estão olhando para a sua vida, para o futuro, né? E o futuro, né, da família, ele é depositado nos filhos, né? Então eles seguem a jornada e a mãe continua olhando para eles, né? Isso. Orando, intercedendo, cobrindo a vida deles. É interessante isso. Então, parabéns, Deus abençoe a cada mamãe, né? Esta jornada, esse chamado, essa graça, né, de ser mãe. E também, né, pastor Adroaldo, eu vejo assim que as mães também, não somente biológicas, a gente falou aqui de uma questão toda das mães que são biológicas, né, mas também as pessoas que têm um amor, porque veja bem, né, a Bíblia diz que nós recebemos um espírito de adoção. Uhum. Um espírito de adoção, né? Recebemos o espírito de adoção, fomos adotados por Deus, porque nós éramos estranhos a Deus pelos nossos procedimentos, afastados, distantes. A nossa vida não tinha mais nada a ver com Deus depois do pecado, né? E quando Deus, nós recebemos um espírito de adoção, significa que Deus quebrou paradigmas, Deus quebrou todo o conceito, porque amar, né? Amar quem não merece, né? Amar quem não tem vínculo, né? Mas passa a ter vínculo por causa do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então, veja bem, eu vejo assim, a gente começa a olhar as pessoas que adotam uma criança, né? As mães que adotam, talvez não tiveram a possibilidade de ter uma gestação, ou não tiveram a possibilidade de amamentar, mas acabaram adotando uma criança. Eu vejo que é um amor que é concedido por Deus da mesma forma que uma mãe biológica, porque quebrar paradigmas, porque assim, ó, as pessoas, mas quem é que tu vai adotar? Como é que vai? Sabe a carga psicológica dessa criança, ou a carga espiritual, né? Tu vê, olha, tu vai botar um estranho. Isso tudo é o conceito de muitas pessoas que não adotariam, né? E aí tu não sabe se é saudável, se não é saudável, o que está vindo por aí. É uma caixa de surpresa. Se nós olharmos os filhos biológicos, são uma caixinha de surpresa. Com certeza. A gente tem 3 em casa, eu também tenho, e cada um é diferente do outro. Diferente do outro, né? E a cada dia já estão grandes já, né? Mas todo dia tem uma surpresa, né? Algo que a gente precisa aprender, né? E aí as mães que são que adotaram, que não são biológicas, eu vejo assim que elas são de tamanha importância e devem também ser muito valorizadas. Também não, eu acho, tanto quanto. Por quê? Pastor Adroaldo, a pessoa chega ao ponto de adotar uma criança que tu não conhece a origem, tu não sabe, uma série de fatores, né? Isso, talvez preconceito de alguns familiares, assim, mas tu vai fazer isso? E é documentação, é questão de saúde, a carga espiritual, e depois quando tiver grande, como é que vai ser? Vai te respeitar? Então, sabe lá o que passa na cabeça das pessoas que não teriam essa coragem, né, esse amor. E aí eu vejo assim que uma mãe que adota uma criança, ela ama tanto quanto, porque ela enfrentou paradigmas, ela está pegando até então alguém de uma origem estranha, que não faz parte do seu DNA, mas o amor, ele rompe barreiras, o amor, ele quebra paradigmas, o amor, ele quebra conceitos, o amor tudo pode. Então veja assim, ó, eu vejo que é uma dádiva de Deus inato, não tem, a mulher ela nasce com um talento, com uma graça para ser mãe, se não desperta é porque não aflorou, não deixou, né? mas então assim, eu quero parabenizar todas as mamães, nós queremos parabenizar todas, né? Seja biológica, seja não biológica, que Deus abençoe vocês todas são especiais. A mulher que se propõe a ser mãe, seja biológica ou não, ela está se encaixando no propósito de Deus, que será um instrumento na mão de Deus para formar um ser humano, para educar, para ensinar, para amar e para proteger. Então, parabéns, Deus abençoe as mamães. São 8h29. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Encontros de Fé, Gravataí.
Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Somos da cidade de Gravataí, da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Lembrando que você pode estar se inscrevendo em nosso canal no Facebook, né, e no YouTube. Tem gente que nos assiste, mas não está inscrito. Faça a sua inscrição e nos acompanhe. Quem mais está aqui é a Cláudia Schutz. Ela bota assim: ó, eu conheço uma menina, a Cláudia Schutz Gomes. Eu conheço uma menina aí de Gravataí que admiro muito. Ela é uma mãe de coração, que tem o amor pela filha que muitas mães às vezes não têm.
Deus prepara anjos para essas crianças. Parabéns, Nathalie Fagundes. Que legal, né? Que legal. Boa tua colocação, viu, Cláudia? E essa é a verdade. Realmente tem muitas mamães assim em nosso meio. O Ricardo e a Cirlei estão assistindo também. Pastor Paulo Rogério Gomes também está assistindo. A Terem Prestes bota aqui: bom dia, pastores, que o nosso início de semana seja cheio das bênçãos, amém. Legal. Gerson está acompanhando. Um abraço ao pastor Paulo, né, que amanhã de manhã vai estar aqui ao vivo falando com vocês. Pastor Paulo, querido. Pastor Adroaldo, falamos ontem no programa, aliás, no culto, eu falei sobre a questão do como lidar com o contraditório, né? Porque como somos provocados no dia a dia, no nosso dia a dia, diante de situações que se levantam, né? E às vezes se perde o entendimento e a percepção de que a nossa luta não é contra sangue e carne. Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados, contra as forças espirituais do mal, muitas vezes se tem essa compreensão que essa batalha espiritual ela se dá dentro de um congregar. A nossa luta, ou seja, a luta da igreja, né? Mais como instituição que se reúne 2, 3 vezes por semana, lutando contra as forças do mal, do que propriamente a vida cotidiana, né? Então é importante que se tenha esse entendimento que a vida cotidiana, a nossa vida diária, é uma vida de luta contra forças espirituais do mal. Então a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra sangue e carne, significa não é contra as pessoas, né? Não é contra o ser humano. E muitas vezes somos confrontados, né? Somos confrontados pelas pessoas que estão à nossa volta no dia a dia, não necessariamente questionando a nossa fé e não compreendendo, mas sim tem muitas questões que as pessoas olham para nós e esse cara é crente, coisa e tal, né? Como lidar com o contraditório, com a incompreensão, como lidar com, talvez, até com a perseguição. Então tem um aspecto religioso que muitos nos têm por conservadores. Eu fico pensando, será que é errado ser conservador? Pois é. Né? Então, o que é ser conservador? Conservar o que é bom, né? Exato. Agora, conservador, o que é ser conservador? É conservar o que é bom, né? Aquilo que é importante. Valores, princípios. Só que às vezes se confunde o conservador com o homofóbico, se confunde claro. o conservador com alguém cabeça fechada, alguém que não está aberto para evolução, para aprender, para o modernismo, não evolui. Claro. Então são coisas distintas. Exato. Então ser conservador não significa que você não possa estar aberto para crescer, para se modernizar. Você não precisa ser quadrado e alguém que não evolui por ser conservador. Então, às vezes, esse título conservador, às vezes ele tem uma conotação para alguns diferente daquela que nós entendemos. O conservador é alguém que conserva princípios, não necessariamente, né, esteja bloqueado ou fechado para crescer, para se desenvolver, para aprender mais, para se modernizar. Mas às vezes somos rotulados como pessoas de cabeça fechada, quadrado, que não cresce, não evolui. O motivo do atraso da sociedade são os conservadores. Não, o que a gente fala, somos conservadores no sentido de conservar princípios da palavra de Deus, princípios da família convencional. E muitas vezes você pode ser não compreendido por isso, né? Nós temos aí o país dividido, polarizado, à esquerda e direita, e também nós temos que ter cuidado, nós conservadores, né, cristãos, para não rotular também como se a esquerda em si, as pessoas da esquerda são pessoas ruins. Exatamente. Tem pessoas ruins lá? Tem. Preciso da misericórdia de Deus. Tem na direita também. Também tem. Exatamente. Então, às vezes somos incompreendidos, pastor Adroaldo, em relação a isso. E como lidar com o contraditório? Mas não somente essa questão que enfrentamos quando ela é religiosa, mas quando somos confrontados no nosso dia a dia. E aí entram discussões, desentendimentos, pessoas que se opõem à nossa pessoa, independente de religião, porque não gostam. Então,
você muitas vezes entra na vida, no dia a dia, em situação de conflito, situação de desentendimento. Acontece, afloram contra a gente isso, né? De uma maneira que, como lidar com isso, né? Como lidar com alguém no trânsito que te xinga, um guarda que não foi gentil e ele poderia ter te facilitado a vida, né? O vizinho que tu, o som estava alto demais e tu até chegou de, vizinho, tô com a criança ali, né, que a gente não está conseguindo dormir, e ele te meteu a boca como se ele tivesse razão, né? E ele te xingou. Então, como lidar com isso, né? A pessoa que faz uma barbeiragem, te fecha no trânsito e ela te xinga, ela faz o que é errado e ela acaba te xingando. Então, como é que você vai lidar com isso, né? Então, nós temos que ter um entendimento que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. E muitas vezes nós somos confrontados, pastor Adroaldo, para sair da cruz. Porque a vida do cristão é uma vida de cruz. A vida do cristão, quando a gente se converte, cruz é onde a gente morre para nós mesmos, a gente morre para os nossos sentimentos, para a nossa vontade. Esta natureza humana corrompida, ela estando morta ali, quem vai viver é Cristo, não somos nós, é Cristo em nós. Então o confronto, o desentendimento, o xingamento, a provocação, eu vejo, pastor Adroaldo, queria que te ouvir a respeito disso, ela tem um intuito, quer seja uma perseguição clara pela nossa opção religiosa, ou quer seja sem conhecimento e sem o foco ser algo religioso, mas há um por trás disso um mundo espiritual, né? Tentando nos tirar da santidade. E aí eu vejo nas redes sociais, pessoalmente tem gente que é um doce para falar. É verdade. Mas nas redes sociais, as pessoas, meu Deus do céu, tu fica apavorado. As pessoas colocam assim agressões e palavras de baixo escalão que tu fica assim, você não acredita que a pessoa está colocando isso. O irmãozinho, né? Então, veja bem que a provocação ela vem com o intuito de nos tirar da cruz, porque quando nós saímos da cruz, aí é o velho homem, né, pastor? Ontem eu estava no culto aqui, né, e o pastor trouxe essa palavra também, e eu estava atrás, né, quando o pastor falou sobre essa questão de comentários, né, nas redes sociais, eu percebi as pessoas um olhando pro outro, os casais se olhando, as pessoas se olhando de longe, né, como quem diz assim, viu? Ó, eu te falei. Ó, entende? De longe assim, porque é muito mais comum como se pensa do que se pensa. Essa questão daquilo que está ali no nosso coração e que se coloca para fora nas redes sociais. E é uma fotografia, né? Hoje em dia, tu quer conhecer alguém, tu vai para as redes sociais, porque lá a pessoa, né, é interessante isso. Mas a questão nem é o fato da pessoa não expor isso. O que me traz assim, ouvindo o pastor ontem, meditando sobre isso já há algum tempo já, o que me preocupa, né, como pastor, como irmão, com alguém que quer crescer, eu quero crescer também nessa minha caminhada da fé, é que está lá dentro guardado, né? Isso está... A sociedade, né? Eu creio que a sociedade, né, ela está nesse caminho, né? Dessa questão de polarização, o egoísmo, da questão da minha opinião é a que mais vale, né? De querer tudo do jeito que eu quero, sabe? Está isso na sociedade, incutido na sociedade. Mas há um mundo espiritual que fomenta isso. Exatamente. Então, o mundo espiritual fomenta isso, porque aonde há confusão, aonde há discórdia, aonde há briga, onde há, sabe, confusão, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de discórdia. Quem é que ganha com isso? Então, às vezes nós estamos em casa, há uma discussão entre os filhos, quem é que está ganhando com isso? A gente fala isso em casa, desde pequeno. Filhos, quem é que está ganhando com isso? Tá os dois filhos brigando, alguém está ganhando? Um de vocês está ganhando? Não. Quem está ganhando é o inimigo. Exatamente. Está vendo vocês brigar. Essa é a intenção do inimigo, ver vocês brigarem. O diabo, ele semeia a discórdia. Exatamente. E o cristão, a gente tem que ter um cuidado, porque talvez no dia a dia não se caia nessa cilada e nessa provocação. Mas as redes sociais dão uma sensação, porque tu tá sozinho aqui. Eu tô sozinho numa sala. Exato. Ninguém tá vendo, ninguém tá me enxergando. Pelo menos fisicamente. A pessoa que foi usada para me provocar, ela está distante. Então a minha integridade física está preservada. Isso dá uma falsa sensação de proteção e de segurança.
uma falsa sensação de segurança. E aí as pessoas se expõem e começam a se agredir, porque também é agressão. É agressão. O que se coloca aqui, né? E as pessoas começam a se agredir pelas redes sociais. Então, como cristão, o que nós temos que fazer? Porque daqui a um pouco tem gente que está curtindo algumas coisas com o intuito de caindo numa provocação, está comentando algumas coisas porque está caindo numa provocação. Não é só o cara do trânsito, o que eu citei, que são as formas convencionais de provocação, né? Não é só alguém que te xinga no trânsito, o vizinho que tu pediu para ele baixar o som, ele ficou bravo contigo e te xingou, o guarda do banco que tu chegou no teu relógio, faltava 1 minuto, no do guarda já tinha batido o horário, aí tu vê o meu relógio, falta 1 minuto, eu tinha uma conta para pagar, e o guarda foi grosso contigo, tem que chegar no horário, não sei o quê. Então, não é só essa questão pessoal, né? Existe algo que parece impessoal, mas não é. É verdade. Que as redes sociais, né, ela dá essa falsa sensação de segurança. Por que falsa sensação de segurança? Porque eu estou inseguro fazendo isso? Sim. Porque quando a pessoa se expõe, não somente ela acaba desgastando a sua imagem, mas ela caiu na provocação do diabo. Ela caiu, é que nem o pastor Duraldo disse, quem é que vai ganhar com isso? Com desentendimento, quem é que semeia discórdia? Quem é que semeia divisão? Quem é que semeia descontentamento? Quem é que semeia confusão? O diabo. Ele é que ganha com isso. E o intuito, muitas vezes, é nos provocar, né? Nós aqui mesmo no programa, quantas vezes fomos provocados, né? Provocados pelas redes sociais. Chegou um ponto, ontem até quase falei, mas enfim, falei a metade só e não quis ocupar o espaço do culto para isso. Mas teve gente que quando ia começar o culto, disseram, já vai começar mais uma macumbaria. Que misericórdia, que isso? Que isso? Né? Então, e aí começa vários adjetivos que desqualificando o que está sendo feito, né, via ministério. Então, assim, como é que a gente vai entrar nesse viés? Né? Então, a gente vê nitidamente o descontentamento de alguém que se chama Satanás. Nossa luta não é contra sangue e carne. E, de alguma forma, você está incomodando ele. E aí você passa a ser provocado. Aí eu fico pensando, a minha atitude é a minha atitude de um cristão? Ou a minha atitude é a atitude do velho Márcio, do velho homem? Então, o que o diabo tenta fazer, ele é ressuscitar o velho homem, né? Quando você desce da cruz, o homem espiritual ficou na cruz. Desceu o homem carnal. É verdade. Né? E aí o homem carnal se torna um alvo fácil para o diabo, né? Sabe onde o pastor citou também sobre Paulo, né? Paulo e Ananias, né? Bah, e eu até olhei pra minha esposa, pra Josi, e falei pra ela, disse assim, o Ananias, ele era um homem de Deus, porque Deus falava com ele. Interessante. Sim. Isso, né? Se fala de Paulo, mas Ananias, Jesus apareceu pra ele, né? O Senhor falou com ele e deu uma ordem pra ele. Essa é uma intimidade que é muito bacana, né? E então ele era um homem de Deus. Mas será que se Deus chegasse pra nós assim, vai lá e fala com Paulo, aquele que persegue a igreja, aquele que ele está cego, precisa orar para que ele recupere a visão. Será que a gente não ia dizer assim, bem feito, tá cego, agora não vai incomodar mais a gente. Tá cego, agora Deus fez justiça. Deus disse para ele, não, vai lá e ora para que ele recupere a visão. Interessante. Até para as pessoas entenderem, o pastor Adolfo está falando de Ananias, que eu preguei ontem, está em Atos capítulo 9, porque o Senhor apareceu num sonho para Ananias e disse, tu vai orar por Saulo, que era Paulo antes da conversão. Vai lá, ora por ele. Mas Paulo era ameaça de morte, Paulo perseguia os cristãos, Paulo ele fez muitas maldades para os crentes, né? Eram fariseus. Estevão morreu aos pés dele. Ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Ele permitiu que Estevão fosse apedrejado até a morte, né? E aí o Senhor aparece para Saulo, que era Paulo, depois ele se converteu, né? E ele fica cego, foi para Damasco. E o Senhor aparece para Ananias num sonho e só tu vai lá e ora por ele. Aí ele disse, mas só um pouquinho. Ele é o cara que é perseguidor, né? E aí, veja bem, e aí que o pastor Udaldo está dizendo, quando Ananias teve essa visão e o Senhor disse, vai e ora por Saulo, ele até resistiu, né? Ele disse, mas Senhor... Ele teve esse receio, né? Claro. Ele teve receio. Mas será que nós não íamos até se alegrar o coração? Será que em algum momento nós vamos alegrar com aquilo que aconteceu de ruim, porque ele ficou cego? Com aquele que estava lá, né? Com aquele que está perseguindo, contra aquele que é tido como nosso inimigo, aquele que é controverso a nós. Assim, aquele que se opõe, que é teu mal, que faz o mal para você. Quando acontece algo ruim, será que nós nos alegramos ou pensamos,
será que eu não poderia colaborar para que ele ficasse bem? Será que a gente tem condição de orar por aquele que nos persegue? Tu sabe que eu falei a questão da misericórdia, né? Quando alguém faz uma coisa, a pessoa que está nos provocando, que ela quer o teu mal, ou de alguma forma, né? Quando há essa situação situações que se levantam, desentendimento entre irmãos, desentendimento entre pais e filhos, desentendimento entre vizinhos, entre colegas de trabalho, né? E a pessoa às vezes diz assim, ó, o crente espiritual, entre aspas, né? Misericórdia. Que tu não quer misericórdia. Não quer, não. Que Deus tenha misericórdia desse cara, né? E tu tá cerrando os dentes. Na verdade, ali é o contrário, né? Tu quer que a pessoa vá pro fundo do poço, né? Do que realmente Deus tenha misericórdia. Então, de que forma a gente trata e lida com isso, né, pastor Adroaldo? E a gente vê aqui que daqui um pouco um inimigo, né? Aqui Jesus diz, ele é um escolhido para mim. É um escolhido. Eu escolhi ele. E olha as cartas de Paulo que a gente utiliza daquilo que Deus deu para Paulo, né? Para nos abençoar. Quase que 80% do que se fala é a respeito de Paulo escreveu, né? Então assim, a gente percebe o quanto o evangelho cresceu. O evangelho é pregado aos gentios, né? Porque aí tu olha a palavra de Deus, Pedro, né? João querendo pregar ali para os judeus e Paulo pregando para os gentios. Chegou o evangelho até nós através de Paulo. Então a gente não pode descartar ninguém, né? E a capacidade de Deus de transformar. De transformar. Só que aí entra o ponto, né, pastor Adroaldo? Que o Senhor, ele quer transformar as pessoas. Ele apareceu para Saulo, mas a transformação veio por intermédio da oração de um irmão. Exatamente. Então, a pessoa que você talvez menos goste, você pensa assim, ó, esse aí não tem jeito. Esse aí é boca braba. Já pensou que Deus pode querer te usar para transformar o boca braba? Para transformar aquele que é contra você? Porque Saulo estava indo em direção a Damasco. Ananias estava onde? Em Damasco. Saulo ia com carta para prender, para açoitar, até se fosse preciso, matar os cristãos. Ele diz que Paulo, antes da conversão, ele entrava dentro das casas e arrastava os crentes para a rua. Imagina só, ele era tipo um miliciano, assim, né? Tu entrava, pegava a pessoa pelo cangote e levava a rua fora, vai ser preso. Tu é crente? Vai ser preso. Era o que Saulo fazia. E ele estava indo para a região onde Ananias estava. Ananias provavelmente seria um alvo dele. E aí Jesus aparece para Ananias, vai lá e ora para esse cara aí. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas, veja bem... O medo e a resistência inicial de Ananias é natural. É, claro. É natural, porque havia notícias, né, do que Paulo estava fazendo, o que Saulo estava fazendo, né? Sim, sim. Mas essa resistência é natural, todo mundo, ser humano tem. Agora, nós precisamos vencer isso, né? Aí tu falou uma coisa, pastor Adroaldo. Será que a gente se vale pelaquilo? As nossas decisões são embasadas pelos comentários e pelas notícias, ou as nossas decisões são embasadas em algo que se chama revelação? Porque Ananias, ele não agiu pelo que ele via, nem pelo que ele ouvia. Porque o que ele via era um homem que matava, prendia os crentes, era ameaça, inclusive, para a integridade física dele mesmo, de Ananias. Ananias ouviu e viu e sabia disso. Mas Ananias agiu não pelo que ele via, nem pelo que ele ouvia. Ananias agiu pela revelação. Isso é forte, né? É forte. Por isso que eu estava falando, né? A gente fala pouco de Ananias, né? Mas ele traz um exemplo muito forte de obediência, né? De compreensão do que Deus pode fazer. E se deixar ser usado por Deus, vencendo os seus próprios conceitos, seus próprios paradigmas, né? Aquilo que tu absorve. Às vezes a gente acha, agora eu sou cristão e eu tô numa bolha e nada que está no mundo vai me tocar. A gente absorve alguma coisa que está no mundo, né? Sim, sim. Dos conceitos, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente ouve. Agora cabe a nós, né? Ouvir o que Deus tem para nós e trazer o que Deus tem para nós, para as nossas decisões e para a forma que nós queremos viver a nossa vida. Porque daqui a pouco nós vamos vivendo em cima daquilo que vamos absorvendo. E o curso do mundo é o curso que vai dar para a morte, né? O curso de Deus nos traz vida e também nos faz ser luz no mundo. Como ser luz no mundo, né, pastor? Como fazer a diferença nesse mundo? Falamos de amor. Como realmente amar? Se Deus é amor e Deus nos chama para amar o perdido, amar aquele que sofre, como fazer isso? Ouvindo o que Deus quer. Eu me chamo a atenção, tu falando de Ananias, né? A gente fala de Saulo, coisa e tal, mas também a questão da Ananias, como tu disse, a sensibilidade espiritual dele. Porque na verdade ele conhecia e sabia quem era Saulo,
nas notícias e tudo que diziam que Saulo fazia. Saulo não era um homem bom, era um Não homem era. religioso, mas não era um homem bom. É. Ele não era nada bom, né? E daqui um pouco aquela pessoa que não é boa. De que forma a gente lida com isso, né? Com aquela pessoa que não é boa, que talvez esteja próxima, como tratar, como lidar, né? Então, por isso que a gente fala das redes sociais. Daqui um pouco como cristão, você vê pessoas que não são boas falando asneiras nas redes sociais e você entra no mesmo viés. E tu vai querer pagar da mesma forma, você vai querer contrapor ali, e daqui um pouco você se expõe, porque você está dizendo bobagem ali. E quando tu fala descer da cruz, significa tu se colocar no mesmo nível daquelas mesmo nível, fazendo exatamente Explica a aí, mesma pastor coisa que as outras pessoas estão fazendo. Pessoas estão agredindo, pessoas estão se posicionando de uma forma mais ríspida, pessoas que estão ferindo outras. E o descer da cruz significa tu deixa de estar ali no mesmo nível onde Deus quer te colocar, né? Num lugar de amor e carinho e de revelação e compreensão do que é o propósito de Deus. Quando tu desce da cruz, tu se coloca em pé de igualdade. E quando vai usar das mesmas armas que as pessoas usam. Das mesmas usam. armas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. São poderosas no altar, em Deus. Exatamente. Sai da cruz, sai do altar, tu usa das armas que todo mundo usa. E aí tu vai ser mais um agredindo, ferindo, machucando. Exatamente. E Saulo, ele deixou de ser Saulo, ele passou a ser Paulo. Houve mudança na vida dele. Exatamente. Ou precisou haver uma mudança na vida de Paulo. Então ele já não era mais Saulo, é Paulo. É muito claro isso, para mostrar que a gente precisa ser diferente. A gente não mudança. Tem que estar na cruz, tem que estar no altar. E aí eu fico pensando, como é que nós tratamos os nossos irmãos? Nossas relações congregacionais, a forma, né, como a gente vê, como a gente trata, quando um irmão talvez não está sendo muito feliz. Eu até falei com a Olívia, que é Débora na fé, nós falamos na última reunião, né? Então, veja bem que Ananias ele teve esse discernimento, né? O que ele via e ouvia era fato. Era fato. Saulo não era um cara bom. E ele está vindo para cá. Está vindo para onde eu estou. E o Senhor aparece para ele e diz assim, ó, tu vai orar por ele. Ele diz, mas Senhor, esse aí, ele faz mal para nós. Ele quer o meu mal, não posso nem chegar perto dele. Em outras palavras, era o que Ananias estava dizendo. Eu não posso chegar perto dele porque ele faz mal para nós. Ele vai querer o meu mal. Ele, inclusive, tinha condições de colocar em risco a integridade física, prender Ananias, até matar Ananias, permitir que os soldados matassem ou que alguém matasse. Mas aí Deus, não, vai porque este para mim foi um escolhido. E Ananias, então eu vou. Chegou lá, Ananias até profetizou, né? Saulo, irmão. Porque ele não era irmão ainda. Ele chegou e orou e abençoou a vida dele, e Saulo se transformou no apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, né? E por intermédio das mãos de quem? De Ananias. Então Ananias teve essa sensibilidade, esse discernimento, e é desta forma que nós devemos levar a nossa vida cristã, porque Deus tem a capacidade, nós não podemos nos esquecer. Provérbios capítulo 16, versículo 7 diz assim, ó, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ou seja, se o nosso caminho, a nossa vida for agradável ao Senhor, o Senhor reconcilia conosco os seus inimigos. Deus vai trazer reconciliação. E muitas vezes você pode ter inimigos, mas eu gosto dessa frase, mas você não é inimigo de ninguém. É verdade. Você pode ter inimigos, tem gente que não gosta de você, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Quando Jesus fala lá, orai pelos vossos inimigos e amais os que vos perseguem. Então esta é a forma que nós lidamos com o contraditório. Então por que eu falei sobre isso, né? Porque talvez as pessoas tenham vencido isso nas relações pessoais, mas lá no coração isso não está curado. Ela não foi tratado ainda. E as redes sociais, elas cavam. As redes sociais trazem uma falsa sensação de segurança, onde parece que você não está se expondo e a tua integridade física está preservada porque as outras pessoas estão distantes, e aí as pessoas falam coisas que não deveriam falar, coisas que não edificam, que não ensinam, coisas que não trazem transformação, e acabam descendo da cruz, ou seja, saindo da santidade da presença de Deus e usando as mesmas armas que o mundo utiliza, odiando quem odeia, falando palavras de baixo escalão, e aí vai, né? A gente vê as pessoas cristãs aí batendo de uma maneira, e às vezes tem gente que bate contra os irmãos. Irmão batendo irmão, né? É um negócio. Que isso? Um negócio interessante. Que isso, né?
Se Então, a gente imagina tem que amar os inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Né? Exatamente, então, se a pessoa que não ama os irmãos, eu fico... tem algumas coisas que não fecham a palavra de Deus. Questionar outros ministérios. Não quer dizer que a gente não vai se posicionar, né, pastor? Exatamente. Posicionamento. Mas o posicionamento é em cima do que tu crê. Mas o intuito, por que eu me posiciono? Se é para somar, para abençoar, para ser bênção, curar, né? Entrar na brecha. Essa é a questão. Qual é o meu papel? Né? O que Cristo fez? Né? Então, essa é a questão. Qual o intuito das coisas? Né? Me posicionar somente para botar gasolina? Tem algumas coisas que não fecham com a palavra de Deus. 9 horas, vamos orar nesta manhã e te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, pela tua bondade, a tua graça. Obrigado pelo início desta semana. Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco. Que possamos não somente desfrutar deste amor, mas viver este amor. Toma a vida de cada irmão, de cada irmã, enche da tua graça, enche dos frutos do teu Espírito. O amor, Senhor, que é o vínculo da perfeição, ajustando, aperfeiçoando, trazendo o equilíbrio, o temor, Senhor, levando a sério a tua palavra, a tua instrução, postura de vida diante do teu altar, Senhor, em o nome de Jesus. Nós abençoamos as relações humanas, abençoamos a vida dos nossos irmãos, que haja sempre o equilíbrio do teu Espírito, para que as pessoas possam, Deus, se portar diante do contraditório, com graça, com amor, com perseverança, mantendo, Senhor, o equilíbrio, a sobriedade, que é fruto de um atuar do teu Espírito no homem interior, aquele que é nascido de novo. Nós ministramos a tua paz, abençoamos a vida de cada um. Toca, Deus, nos enfermos, nos cativos, liberta, salva, cura. Nós abençoamos a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. A tua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Nós ficamos por aqui, 9 horas e 1 minuto. Pastor Odaldo, hoje tem oração, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1 e também na 64, às 20 horas. Amanhã tem culto, Morada do Vale. Morada do Vale, Centenário e Parque Florido. Parque Florido. Quarta-feira, Reunião de Fé de Socorro e Milagres na Parada 64, Dorival de Oliveira 5931. Faça sua inscrição, 996-321-740. Você continua contribuindo, colaborando, né? Contribuir é uma forma de colaborar. Dízimos, ofertas, cesta básica, quilo do alimento. Nós continuamos com o projeto Mãos que Aquecem na quinta-feira. Também nós temos obra social, 25 famílias que estão inscritas, 78 pessoas, e algumas vieram aqui na igreja, fruto daquele trabalho de cadastro, procurando para se cadastrar para serem atendidas. Que legal, que benção. Então, ainda neste mês, nós estaremos visitando essas famílias no domingo, levando a cesta básica e abençoando a vida deles. Até amanhã de manhã estaremos de volta. Um forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Então ele merece uma salva de palmas e um grito de júbilo.
tempestade.